como está sendo abençoado, de como está tendo esforço no Ministério de Louvor, de como eles estão cumprindo o propósito que é atrair a presença do Pai. Que o Senhor continue dando força, guardando, protegendo e abençoando a cada um de vocês. Que a graça do nosso Deus esteja com vocês todos os dias. Eu sei que não é fácil, mas a essência dele é que nos mantém de pé. Quero te convidar para abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1. Mas eu quero falar para você que aqui você pode ficar à vontade. Você pode sentar, você pode exaltar, glorificar. Vem dizer glória a Deus. Somente Ele é digno de honra e glória. Aleluia. Antes de ler a palavra, eu quero estar orando ao Senhor. Eu quero que você coloque a sua mão sobre o seu coração e diga para Ele nesta noite: preparado está o meu coração, ó Deus, para ouvir a tua voz. Deus, a tua igreja nesta noite está preparada para ouvir a tua voz. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus, neste momento eu quero pedir ao Senhor que no nome de Jesus Cristo repreenda toda a ação do inferno, que possa impedir o teu povo de entender e absorver a tua palavra. Que o teu Santo Espírito, meu Pai, esteja disponível nesta noite. Não só para que o seu povo ouça, mas que entenda e viva os teus propósitos. É o que nós choramos nesta noite e te agradecemos. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Glória a Deus. O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 26. Então, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, do certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo chegou ao lugar onde ela estava e, ao se aproximar, declarou: agraciada, bendita é tu entre as mulheres, o Senhor é contigo. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebeste graça da parte de Deus. Eis que engravidarás e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino nunca terá fim. Então perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, pois nunca tive contato com homem algum? Então o anjo lhe escreveu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra, e por esse motivo nascerá de ti o Santo Filho de Deus. Versículo 37. Portanto, para Deus não existe nada impossível.
Glória a Deus. Você assentar para o nome do Senhor. Aleluia. Glória seja dada ao Deus de família. Nós sabemos, através de estudos que Jesus certamente não nasceu no mês que presumimos. Certamente Jesus não nasceu em dezembro. Entretanto, a glória do Natal tem trago a figura invisível de Jesus. Embora uma roupa vermelha, afável, de afeição agradável, do presentes, de comilança, de uma família reunida, do tal chamado Papai Noel. Na minha concepção, é uma figura anticristã. Não anticristã. Papai Noel é uma figura anticristã, que visa roubar a glória de Jesus. Infelizmente, já o faz em muitas famílias que, de forma descaída, se reúnem, comem, bebem, trocam presentes e nem glória ao aniversariante tem, e nem oração tem, e nem agradecimento tem, mas estão ali reunidos, distantes do verdadeiro sentido do Natal. E seria como o meu aniversário. A minha família sabe que eu fico extremamente chateada se esquecerem do dia que celebram a minha vida. Tem que ter bolo? Tem que ter presente? Tem que me ligar e mandar mensaginha? Tem! Senão eu me sinto chateada. Esse ano mesmo eu chorei. Mas aí chegou sem presente, sem nada, não deu parabéns. Falei, gente, o que está passando na cabeça desse homem? Esquecer o meu dia. Mas ele saiu para buscar o culto. Voltou e foi salvo, né? Voltou com bolo, voltou com refrigerante. Não pode esquecer. Eu tenho certeza que no dia que você nasceu, no mês que comemora o seu aniversário, no seu dia, se ninguém te ligar, se ninguém mandar mensagem, se ninguém der atenção, você também vai ficar chateadinho. Que bom que o nosso Deus não se envolve com sentimentos terrenos e nem deixa o teu trono de glória, porque as pessoas se reúnem pela festa natalina em si. Porque as pessoas só estão interessadas em trocar presentes. Mesmo assim, ele não deixa de ser Deus. Mesmo assim, ele continua reinando Natal pós Natal. Dizer que a gente não deveria comemorar o Natal é um exagero. Nascido de novo e nascido de Cristo, deve sim comemorar seu Natal, mas entendendo conscientemente do verdadeiro significado da grandiosa festa. Não, de maneira nenhuma, deixamos de comemorar o Natal, mas e o nascimento dele? Jesus nasceu em uma família, a partir do Espírito Santo. A moça chamava Maria, poderia ser de qualquer outra. Sendo do Espírito Santo, poderia ser de uma viúva. Sendo do Espírito Santo, poderia ser de uma mãe solo. Sendo do Espírito Santo, poderia ser de uma mulher que não tem firmamento com o casamento.
soberano e eterno, poderia pensar assim: não mais família. Noé, na arca, 3 filhos, 3 filhas, a esposa, fazem errado quando sai da arca. Deus poderia ter dito: não mais família. E a voz de Deus, pastor, chega em Ur dos Caldeus. Abrão e Sarai. Deus poderia ter dito: não mais família. Tem pessoas que estão pensando exatamente assim. Eles me humilharam. Eu não quero mais reunir com os meus familiares. Eles me dão prejuízo. Eu não quero mais desta gente próximo de mim. Não preciso daquele novinho. Eu venci. José se torna governador. E Deus diz para ele: você vai governar, mas não vai desprezar a tua família. A glória ao Deus da família seja dada nesta noite. Aleluia! José manda trazer a sua família para o Egito. Na ótica de Deus, poderia ser assim: acabou, eles te humilharam, te jogaram no poço, te traíram. Isso, José, segue, vai em frente. Mas o que Deus faz? Você não vai se esquecer da sua família. Eu não vou vencer para humilhar os que me humilharam, mas eu vou vencer para abençoar aqueles que quiseram me deixar para trás. Deus está dizendo para você nesta noite que as pessoas que planejam contra ti terão que ver o que o Deus soberano irá fazer. E mesmo assim, você não deixará ninguém para trás. Aleluia! Porque você está cheio da essência e do Espírito de Deus. O ataque à família não acontece do nada, não é de repente, não chegou hoje. É de sempre. Mas tem que lutar pela minha família, pela sua família. Não são os políticos, não são os pastores, não são os líderes de oração. Quem tem que lutar pela tua família é você. Você quer. Você, sacerdote. Você que Deus levantou como cabeça. Quem tem que defender a tua família é você. É você que tem que perceber quando as coisas estão começando a sair do controle e dizer: não, não, Satanás, na minha casa você não entra. Glória a Deus. Você não entra pelo celular, você não entra pelo tablet, você não entra pela TV, você não entra pelas amizades ruins. Glória a Deus. Porque na tua casa tem um sacerdote que está em alerta. Mas eu sinto a graça de Deus. Aleluia! E o que Deus manda falar aos sacerdotes nesta noite é: acordem. Acordem, sacerdotes. O inimigo tem ganhado terreno dentro da tua casa e você está simplesmente fingindo que não viu, que não entendeu, que não tem problema, que não tem nada a ver. Peraí, como o inimigo tem ganhado território dentro da casa de cristãos? Usando, infelizmente, as crianças como forma de distração
quando temos guerras em casa. De vez em quando temos batalhas espirituais em casa. Eu entendo que existem vários tipos de família. Pai, mãe, filhos. Pai, filhos. Mãe e filhos. Está tudo bem. Pai, mãe, avó. O problema é quando nós não colocamos ordem na casa. E a criança já não sabe mais a quem ela deve seguir. Porque começa desde pequenininho. A criança começa a te apunhar com alguma coisa. Vai olhar para a tua mãe. Vai ver o teu pai. A criança fica sem referência. O provérbio diz que nós devemos instruir, ensinar a criança. É quando fica mesmo no caminho dos céus, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Mas ensinar só de palavras não dá. Tem pai que está tentando ensinar o filho a ler a Bíblia, mas ele não pega na Bíblia. Quero que meu filho ouça hinos, mas ele não ouve hinos. Quero que meu filho cresça paciente e seja um homem responsável. E seja paciente com a mulher. Mas quando a mulher chama ele fala: o que é? Meu Deus. Eu estou ocupado. A mãe quer que a menina seja prudente, seja cuidadosa, seja zelosa, mas ela não lava a louça, ela não limpa a casa, ela não está dando exemplo. Quando olha para essa mulher, ela está sempre exausta, ela está sempre cansada, ela está sempre desanimada. Não existe ânimo para a família, mas para as amigas do WhatsApp, está sempre. Triste é quando o diabo começa a achar território dentro da nossa casa. E mesmo assim, a gente não percebe. Triste é quando dizemos que a nossa casa pertence ao Senhor, mas nem os nossos vizinhos têm ciência disso. Triste é quando eu consigo fluir em conversa com diversas pessoas sobre vários assuntos, mas não consigo trazer a essência de Deus para as conversas. Triste é quando eu digo uma coisa e não vivo o que estou dizendo. Triste é quando o diabo encontra brecha para entrar em nossos lares através das nossas palavras. Sim, porque o diabo vai usar pessoas para olhar para os nossos filhos e dizer assim: quando crescer não vai valer nada. Preguiçoso, mentiroso, não estuda, não quer nada sério. Aí quando vem de fora, a gente fica chateadinho e magoadinho. Só que o que tem acontecido nos últimos dias é que os pais e as mães têm sido fonte para essas maldições. É quando você olha para aquilo que mais sagrado Deus te deu e diz assim: eu não aguento. É porque fulano é preguiçoso. É porque fulano não faz nada. A gente mais espera a maldição
cuida do saneamento da sua família, cuida você. Tem gente que tem a coragem de fingir que não entendeu. Quando o professor fala assim, o seu menino não tem jeito não. Aí você dá uma risada assim, não é verdade. Olha para ele e fala, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. O meu filho nasceu para vencer. Glória a Deus. Mas o Deus da família nunca perdeu o controle. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, há renovo. Eu estou cansado. Teve um dia desse em casa que eu estava assim, eu estou cansado. Eu estou tão cansada, é tanto menino, é tanta coisa. E gostei assim. E me veio um pensamento, eu não posso dizer que foi Deus. Mas me veio um pensamento, pastor, de quando as pessoas morrem, não tem uma coroinha com umas florzinhas, tem um versículo bíblico e uma frasezinha assim, descanse em paz. Ah, eu mandei na minha história. Falei, Deus, eu não quero descansar. Eu quero renovo. Eu quero força. Eu quero graça. Eu quero continuar até que o Senhor venha. Então, receba renovo no céu. Porque está chegando o final de 2025. Tem muita gente cansadinha. Mas eu creio que você não quer descansar. Você quer renovo para 2026, 2027, 2028, 2029, 2030. Até que ele venha. Seja forte, seja resistente. Porque a palavra não manda correr. A palavra não manda fugir. A palavra manda. Resista ao maligno e ele fugirá. O que acontece, pastor? Está muito fácil do diabo pegar pastor. É porque os crentes não têm mais resistência. Qualquer lutinha, qualquer coisa, eu quero parar, eu quero desanimar. Eu não aguento mais. É que antigamente o diabo tinha que fazer assim para conseguir tocar no crente. Mas hoje ele fez com qualquer filmezinho no YouTube, qualquer seriadozinho na Netflix, qualquer bebida, qualquer cigarro, qualquer mais amizade está parando o crente. É porque os crentes perderam a essência dos pais e dos avós. Tenta refletir um crente de antigamente. Tenta ver a resistência. Era jejum, oração e palavra. Jejum, oração e palavra. E vinha levante, e vinha calúnia, e vinha mentira, e vinha novas amizades, e vinha droga, e vinha perseguição. E o crente estava de pé. Eu me levantei para a guerra. Volta, Satanás! Eu te repreendo no nome de Jesus! Exigir a autoridade. Por que os crentes perderam a autoridade? Porque se envolvem no não tem importância, no não tem nada a ver. Eu pego meu celular. Que isso? O que eu estou vendo aqui? É só uma mulher de biquíni. É só um homem de sunga. Não tem nada a ver, não. Tem problema, não. Eu sou homem, afinal de contas eu não estou morto. Aí quando o diabo aparece, pastor, ora por mim que eu estou na cama. Ora por mim que eu estou no vento. Não aguenta vencer a guerra, porque entra nesse lado do diabo. Porque cai nas conversas do diabo.
Existem crentes que em toda conversa, o nome dele é o primeiro a aparecer. Porque existe uma raça de crente que fala mal do pastor, fala mal do irmão, fala mal da igreja. Aí quando o diabo vem com autoridade, como que vai vencer o diabo se está assim com ele? Mas o Deus de família nunca desiste da família. Deus sempre esteve no controle. Aleluia. No período da pandemia, éramos proibidos de reunir. Havia restrições para o número de pessoas. Então, várias pessoas queriam casar na época da pandemia resolveram adiar o casamento. Porque não tinha um número de gente suficiente, porque as festas eram restritas, então cancelavam esse casamento. E o que está acontecendo no Egito? Há uma morte para todos os meninos. Era comum desistirem do casamento. Em Êxodo 2 conta a história de Moisés. Você vai se mover em direção ao teu futuro, mesmo quando tudo diz que não. Mesmo que as pessoas falem assim, há uma grande possibilidade de piorar, porque o governo é ruim, porque é isso, porque é aquilo. A sua fé não está no governo, a sua fé está no Senhor. E eu posso imaginar um rapaz tomando banho, passando um perfume, vestindo uma roupa bonita, penteando o cabelo, e o pai vira para ele e fala, vai aonde, rapaz? Eu estou indo pedir Joquebede em casamento. Não vai ser faraó, política, nem demônios que vai me impedir. Você não pode encontrar a família que Deus instituiu. O Deus de famílias não desiste de famílias quando Noé se atrapalha com o esposo. Deus não desiste de família quando Adão e Eva tropeçam. Deus não desiste de famílias porque o Deus de família tem o poder de trazer a existência daquilo que homens não viram. Então eu estou falando de Isaac e Rebeca, Jacó, Raquel, José, seus irmãos, Moisés e Zípora. Você, o teu pai, a tua mãe, você e os teus filhos. O Deus que não desiste de família, Ele sabe exatamente qual o motivo que você nasceu na família em que você nasceu. Jesus nasce em uma família. Deus escolheu a família. Maria e José não foram escolhidos aleatoriamente. Maria recebe a proposta de ser mãe do Filho de Deus. Mas o rapaz que está noivo com ela, quando percebe a gravidez, ele planeja deixá-la secretamente. Estava tudo muito claro, estava tudo muito certo. Ele não teve intimidade com ela, e se ela estava grávida, é porque tinha acontecido uma traição. Tem gente disposta a deixar tudo para trás. Tem gente disposto a desfazer aliança. Tem gente disposto a não querer mais conviver com a família. É eu aqui e eles lá. Tem gente com cansaço de ter que sorrir para pessoas. Tem gente que está desgastada
Tem gente que está pensando assim, de agora em diante, quando os meus filhos fizerem aniversário, será só um bolinho. Para eles, assim eu não terei que olhar para a cara de muita gente. E Deus está dizendo para você que não é assim. Deus entra no sonho de José. E no sonho de José, ele o convence que o errado não era exatamente da forma que ele pensava, e ele resolve aceitar aquela situação. Eu estou dizendo para você nesta noite, José, deixa Deus entrar no teu sonho. Não é que na sua família só tem gente falsa, não. José, Deus não fez ninguém para andar sozinho. Se quiserem rabanada, se quiserem bater fome, que eles façam. Deixei de ser bom, José. Eu vou encerrar na igreja, porque assim eu não tenho que ver. Está certo cear na igreja, mas mais certo que cear na igreja é trazê-los para cear. Aleluia! Convida os seus parentes, seus amigos, seus vizinhos. Mostrem para eles quem é o nosso Deus. Porque quando um visitante entrar por aquela porta e ver como os meninos do louvor adoram, eles vão querer servir a esse Deus também. Aleluia! Como pode um povo tão alegre, com tanta dificuldade, com tanta luta, exaltar um Deus tão maravilhoso assim? Eu quero esse Deus também. As pessoas têm que olhar para você com a disposição que você serve a Deus. Porque tem gente que se olhar para você da forma que você está adorando, desanima de ir para o céu. Porque cruza o braço, quem gosta do canto, porque fica quieto, tudo bem. Ninguém vai estar saltando todos os dias. Tem dia que a gente está cansado, tem dia que a gente está desanimado, mas na presença dele, até a tristeza salta de alegria. Deixa Deus entrar no teu sonho. José está planejando de forma silenciosa deixar Maria. Mas o Deus que não desiste de família não permite que ele a deixe. O nosso Deus é perfeito. O nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é grandioso. Dentro da tua grandiosidade, Ele poderia rasgar o céu. Ele poderia fazer o versículo descer com o neném dentro. Mas não. Ele não desiste de família. Ele encontra uma família para que seja exemplo para nós. E todas as vezes que você for desistir da sua família, porque a sua família é disfuncional, porque na sua família tem problemas, porque na tua família tem pessoas que vivem, que bebem, que brigam, que fumam, que usam droga, porque na sua família tem pessoas de outras religiões que não servem, não conhecem a Deus. Você é o exemplo para a sua família. As pessoas têm que olhar em nós, em mim, em você, e ver a essência do céu e quererem o céu através de nós. Maria está em uma festa de casamento com Jesus. Quando vai acontecer o primeiro milagre, Maria não teve festa de casamento. E mesmo assim ela não se tornou uma mulher abusiva.
fazia tudo para que o milagre acontecesse. Então seja você nesta noite como Maria. Ainda que o milagre não tenha acontecido na tua vida, ainda que você não tenha vivido o extraordinário de Deus, só porque você não tem, não deseja o mal para quem tem. Só porque o teu milagre ainda não chegou. Tem gente que não é mãe, mas ama cuidar de uma criança. Com verdade, com o coração puro. Mas tem gente que não é mãe que fala assim, eu não gosto de criança. Eu não quero. Eu sou amada. Nós não podemos ser pessoas amargas, porque nós temos a marca de Cristo. Maria não veio a festa de casamento por causa de Jesus, mas esteve lá. Maria abriu mão porque dentro da tradição eram de 6 a 12 dias de festa. E se o vinho acabasse, seria ruim. Se o vinho acabasse, seria vergonha. Se o vinho acabasse, seria tristeza. Mas ela estava ao lado do filho. E está errado, viu? Eu beber antes do casamento está errado. O certo é tudo, o certinho é conhecer, cuidar, casar, para depois de criança, debaixo de bênção, guardada pelo Senhor. Se acontecer, ninguém ama. Mas nós devemos ter testemunho. Nós não temos mais condições de dizer que somos cristãos. Porque está tudo confuso, está tudo errado, está tudo bagunçado. E quando Maria aceita ser mãe de Jesus, Deus está dizendo para ela assim, agora será do meu jeito. Nós colocamos as nossas coisas, nossos problemas, nossas mazelas nas mãos do Senhor e já de forma errada. Sabe como nós falamos? Deus, eu estou aqui diante do Senhor porque o problema é esse. Mas a solução deste problema é o Senhor matando fulano, é o Senhor fazendo. Vai ensinar Deus a fazer as coisas agora? Vai ensinar a Deus a ser Deus agora? Porque quando nós colocamos algo nas mãos do Senhor, nós temos que descansar. Porque quando colocamos algo na mão do Senhor, mesmo tendo direito, mesmo tendo razão, nós temos que descansar. Nesta noite há um mover no mundo espiritual para o perdão. O perdão não é esquecer das coisas que as pessoas fizeram conosco e nem deixar de sentir. O perdão é abrir mão da reparação. O perdão é seguir em frente. Tem gente que em meio a algumas situações não consegue tocar a vida para frente. Aí entra ano e sai ano e está tudo do mesmo jeito. Não adianta ter a festa natalina mais linda, com um vestido novo, com um acessório novo, mas com um coração antigo, cheio de problemas de anos atrás. Porque tem gente que guarda a mágoa de uma pessoa há 10 anos. É porque eu fui abandonada. É porque quando eu nasci, o meu pai não me assumiu, eu não tenho o nome dele no meu registro. Eu não sou 100% feliz por causa disso. É porque eu fui traído. Eu tinha uma amizade com fulano, eu fui criado com fulano, contei algo para ela e
dívida que alguém não pagou e quer fazer justiça com as próprias mãos. É porque às vezes dá vontade de esquecer que somos crentes, ir lá e apontar o dedo na cara da pessoa e dizer tudo que está preso aqui. Mas Deus está te dando a oportunidade nesta noite de revelar a eles, de colocar nas mãos dele tudo que tem tirado o teu sono. É porque Deus nesta noite está usando com graça para dizer que a ele pertence a justiça. E se você não quer passar apenas mais um Natal, entregue e confie nele todos os teus problemas. Cega tudo. Senhor, eu nunca fiz isso. Mas no ano de 2025, eu quero entregar todos os meus problemas a Ti. Todos os meus medos, todos os meus traumas, todas as emoções que me afastam de Ti. Porque nesta noite há uma unção vinda do céu, há um renovo para a tua vida, e nunca mais a tua vida será a mesma. Porque toda mágoa, todo ressentimento, toda dor será esquecida. Porque você vai permitir que o Senhor entre no teu sono e cele toda a justiça. É uma nova história há de vir. O Senhor está dizendo nesta noite que Ele está nos dando uma oportunidade de reescrever uma nova história. Sim, Deus, errei até aqui, pequei, fiz o que não deveria fazer, mas de agora em diante quero ter uma vida contigo como nunca tive. E o primeiro passo para viver o sobrenatural de Deus é fazer para Ele o que nunca fizemos. Todas as vezes que você fizer para Deus o que você nunca fez, Ele também fará com você o que você nunca fez. Aleluia. Então receba a graça do Senhor nesta noite. Aleluia. Em nome de Jesus, eu agradeço pela oportunidade. O Senhor Jesus vai abençoar a vida. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Quem está feliz com o Senhor nessa noite? Irmãos, no mundo da virada, eu quero a igreja desse modo aí, em animação. Irmãos, eu estava olhando. Nossa, crianças demais. Misericórdia. Detalhe de arrumado. Misericórdia. Não, vai jogar meu celular no chão de novo, não.